Olá, hoje vamos falar sobre a lei aprovada que trata da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 e como contrapartida a tributação das chamadas altas rendas. E a urgência desse vídeo que trata especificamente do que é possível fazer ainda em 2025 para fugir dessa tributação. Eu sou Gabriela Piscinato, especialista em holdings patrimoniais do escritório Valor Auditoria e Consultoria. Então, vamos lá. Primeiramente, o que se buscou nessa lei é reajustar a tabela do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 para que nessa faixa não tenha tributação. E acredito que até aí todo mundo esteja de acordo, porque esses valores da tabela do imposto de renda não eram reajustados há anos. Agora, para toda redução de receita, de entrada nos cofres públicos, o governo precisa tirar de outro lugar, o cobertor é curto. E é daí que começa a história da tributação das chamadas altas rendas. E nesse vídeo eu vou fazer você entender o que é essa tributação e o que deve ser feito ainda em 2025 para fugir dela. Então, vamos! Para entender o que muda com essa tributação das chamadas altas rendas, só vamos repassar como que funciona hoje a tributação do imposto de renda da pessoa física. Primeiramente, se a pessoa física ela é sócia de uma empresa e essa empresa tem lucros, esse lucros é atualmente tributado integralmente na empresa. E quando a empresa distribui esse lucro para os sócios, não existe nenhum tipo de tributação, ou seja, a distribuição de lucros, de dividendos era isenta. Agora vai funcionar assim: quando a pessoa jurídica distribuir lucros para a pessoa física no valor mensal superior a R$ 50.000, haverá uma retenção de 10% de imposto de renda sobre o valor pago ou creditado. Depois, no final do ano, a pessoa física ela vai fazer sua declaração do imposto de renda anual. Nessa declaração vai ser somado todos os rendimentos que ela recebeu naquele ano, inclusive aqueles que já foram tributados, SLT, os isentos, que até então eram isentos, por exemplo, dividendos, enfim, todos os rendimentos da pessoa. E caso o somatório desses rendimentos no ano seja superior a R$ 600.000, a pessoa física vai ter que pagar o imposto de renda mínimo. E a alíquota efetiva desse novo imposto, ele vai ser de 0% a 10%. Então, atingiu R$ 600.000, ela começa a pagar com essa alíquota progressiva, e quando ela atinge 1.200.000, acima disso é a alíquota máxima, 10%. Então é um aumento efetivo na carga tributária que a pessoa física vai ter. E agora, mais do que nunca, planejamento, estratégia vai fazer diferença no seu bolso. Vamos dar um exemplo prático para ficar claro para vocês como que vai funcionar essa nova tributação, como que vai mudar a dinâmica aí do que é hoje. Um empresário que tem uma empresa, uma indústria, que essa empresa ela gera lucros, então ela apurou lucro contábil no ano e decidiu fazer uma distribuição de lucros para o sócio no valor de 1.200.000. Já com esse montante na pessoa física, daí ele decide investir na compra de um imóvel. Então ele decide comprar um barracão para alugar, algo nesse sentido. Então ele investe ali o que sobra do fluxo financeiro da empresa operacional, ele quer investir em outros negócios. O que vai acontecer aqui é que, na verdade, desses 1.200.000 que o empresário recebe, já vai ter que pagar ali no momento, antes dele receber, ele já vai receber líquido, ele vai ter que pagar 120.000, que é referente a esses 10% do novo imposto de renda mínimo. E aí, sobrando para ele 1.080.000 para efetivamente investir, se ele seguir essa estrutura como está hoje, se ele não se planejar. Para o empresário que está nessa situação atualmente, que tem uma empresa, que essa empresa ela é rentável, ela gera lucro, e esse lucro normalmente ele utiliza para investir em outros negócios, a gente está numa janela de oportunidade que a gente teria duas opções aqui para tratar essa questão da melhor forma de trazer esse dinheiro da empresa operacional e fazer investimentos, vamos dizer assim. Então, a primeira é referente a esse período de transição que a gente está. Então, em 2025 é o último ano que vai ser possível distribuir lucros sem essa tributação do novo imposto de renda mínimo, Então, só que o que o empresário precisa ficar atento? A empresa precisa estar redonda ali em relação aos números contábeis para fazer essa distribuição de lucro. Então, ela vai ter que ter o resultado apurado ali até o final do ano. Vai ter que ser contabilizado devidamente, o valor que ele quer distribuir. Então, se ele tem lucros acumulados na empresa, já tem apuração do resultado do ano, ele consegue distribuir esse lucro e registrar isso contabilmente como um saldo a pagar da empresa para o sócio. E isso também precisa ser formalizado através de ata, uma ata de aprovação e distribuição de lucros. Então,
precisa, né, é hora de sentar aí com os seus contadores, com as consultorias que atendem vocês, para fazer esse planejamento. O que é possível distribuir ainda em 2025. E depois de devidamente apurados, né, os lucros, contabilizados como distribuição de lucros, esses montantes devem ser pagos entre os anos 2026, 27 e 28. É que contabilmente eu tenho a opção, né, de distribuir lucros e aí a empresa fica com esse saldo a pagar por o sócio. E esse pagamento não pode ficar ali ad eterno, né? O que a lei trouxe é que eles vão ter que ser liquidados até 2028. O que acontece é que às vezes a empresa tem lucro acumulado, pode distribuir ao sócio, mas não tem caixa para pagar essa distribuição de lucro. E é por isso que ficaria esse saldo a pagar. Então, mais uma vez, é preciso ter os números contábeis e financeiros atualizados para que se planejar e ter essa distribuição ainda em 2025. Tá, e quais são as perspectivas para o futuro, né? Então, passado esse fechamento de ano de 2025, a partir de 2026, como que o empresário pode se estruturar aí pensando na melhor forma de transitar valores entre a pessoa física e eventualmente investimento que eles fazem, né? É aí que a gente começa a falar de uma reestruturação societária. Nesse mesmo exemplo que a gente falou de um empresário que distribuía, né, lucro diretamente para a pessoa física adquirir imóveis, uma das opções que a gente tem hoje é fazer essa movimentação através de empresas. Então eu teria uma empresa embaixo, que é uma empresa operacional, e uma empresa em cima que participa, né, da empresa operacional, para que ocorra essa distribuição de lucros da empresa operacional para essa nova empresa participações. E aí essa nova empresa participações, ela também pode criar uma empresa de investimentos, por exemplo, tem ali atividade de investimento em imóveis. E aí o dinheiro sai da empresa operacional, vai para a empresa, para a holding participações, e a holding distribui ali leva esse dinheiro para a empresa que tem essa atividade imobiliária, para ela comprar o imóvel. Então, eu separo as operações, eu separo o que é empresa operacional, eu separo o risco, eu defino ali uma estrutura societária mais robusta, com regras mais claras, e eu consigo fazer essa movimentação financeira entre as empresas, saindo da operacional, indo para participações, indo para imobiliária, sem essa tributação de imposto de renda mínimo. Então, nesse caso, né, que o empresário tira 1,2 milhão de uma empresa, leva para uma holding para depois levar para a empresa imobiliária e ali comprar um imóvel, ele, nesse caso, né, se ele fizesse diretamente pela pessoa física ou se ele fizesse por essa estrutura, ele vai ter uma economia de R$120 mil, porque ele não vai ter que pagar esse imposto de renda mínimo da pessoa física. Fora que ele já pensa numa estrutura aí de longo prazo, de sucessão, de segregação de risco empresarial. Então, para o ano que vem, as perspectivas o empresário precisa se reestruturar para que essa movimentação aí de recursos seja feita da melhor forma possível em relação a risco e em relação ao custo tributário. Se você é empresário ou um grupo familiar que está pensando em estruturar seu patrimônio e gostaria de uma análise de especialistas em holding patrimonial e quer aproveitar essa janela de oportunidade, também já está pensando no longo prazo, já está pensando em fazer uma reestruturação societária, entre em contato conosco da Valor, Auditoria Consultoria. O link para contato está aqui na descrição desse vídeo, é só clicar no link do WhatsApp e falar com um especialista em holdings patrimoniais. E até mais, nos vemos nos próximos vídeos.